Olá, amantes do conhecimento. Eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Vamos trabalhar na aula de hoje a série Redação. Serão uma jornada de 7 dias e que tentaremos abordar aquilo que é de essencial e pertinente para esta temática. Então, a vocês que estão se preparando para o Enem, e sobretudo a prova do Enem, certo? E outros concursos que aparecem por aí, mas em especial o Enem. Quero oferecer para vocês o que há de melhor hoje de informações, de curiosidades sobre o que fazer numa redação. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e vamos lá, vamos que vamos. Então, a nossa frase motivadora é Bonis nocite, qui malis parcit. Ofende os bons quem poupa os maus. E de fato, né, pessoal, hoje vivemos numa sociedade que parece que trocou os valores. Ser bom é besta, né? É bobo, é idiota, e ser mal é esperto, é o que tem vantagem. Então, veja aí a mudança de valores. Vamos lá. Então, iremos propor uma série de temáticas cada dia, né? Na de hoje falaremos tipos de redação, depois seguiríamos com operadores argumentativos, pensamentos de autoridades, sinais de pontuação e ortografia, sintaxe, concordância e regência dos verbos e dos nomes, lexicografia impactante, análise de redação nota 1000 e aquelas que zeraram, dicas, vemos também como dicas tempo de redação, a caligrafia, a estrutura, um pouco mais de detalhes sobre introdução, desenvolvimento e conclusão e outras informações. Tá ok? A propósito, nessas outras informações iremos abordar passo a passo das 5 competências. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, tipos de redação. Primeiramente, em redação é um texto. E um texto, gramaticalmente, é entendida como uma palavra, um conjunto de palavras, um período simples, composto ou um livro propriamente dito. Então, o texto é uma informação, de uma forma bem banal, né, bem resumida, tá ok? Então, existem 3 tipos de redações basicamente, certo? Basicamente, porque tem outras, mas assim, essas outras praticamente entram no bojo, né, dessas 3 que nós vamos falar, que são a dissertação, a descrição e a narração. Vejamos cada uma delas. A dissertação apresenta pontos de vista e juízos de valor. Né? É esta que o Enem vai cobrar de vocês. Cobrou de mim e cobra de tantos outros alunos que estão prestes a fazer a prova, certo? Então, você vai ali apresentar um ponto de vista ou um juízo de valor com relação à temática. Ou seja, deve ser argumentativa. Sempre foque nessa palavra, certo, pessoal? Argumentação, certo? Isso aqui é a base do nosso texto, certo? Então, vou até destacar aqui para que vocês... Isso aqui ficou bom, não. Certo? Deixa eu colocar aqui uma cor clarinha. Deixa eu ver se fica melhor aqui para visualizar. Ficou. Então, é isso aqui que eu quero que vocês foquem, certo? Certo. Pronto. Nessa palavra aí que é interessante para nós, certo? Então, argumentação é um ponto de vista, certo? Que você vai detalhar, que você vai desenvolver, né? Sempre baseado em fatos, nunca em ficção, certo? Então, a estrutura deve conter introdução, né? Nessa introdução, né? Isso são sugestões. Veja, o Enem, por que ele pede uma prova objetiva? Justamente por conta do tempo. Você tem outras tantas questões, 90 questões, mais a redação, certo? Que você vai precisar fazer. Na verdade, são 180, né? Dividido em 2 dias, 90, 90, no segundo dia a redação, certo? Então, veja, você precisa, a propósito, apresentar uma argumentação de forma objetiva. Então, qual é a nossa orientação? Que se faça uma introdução
objetivo, um desenvolvimento objetivo e uma conclusão, certo? Daqui a pouco vamos entrar nos pormenores de cada um. Aqui estamos falando da ideia da dissertação como um todo, certo? Então, veja, a linguagem deve ser impessoal e objetiva, verbos em terceira pessoa, singular ou plural. Então, aí vamos entrar agora de fato nos detalhes, certo? O que é que precisa se pensar logo quando tentar desenvolver ou dissertar um pensamento, argumentar? Primeiro, você mentalizar em quantas linhas, né? Em geral, você vê lá a quantidade de linhas da redação, eles colocam já praticamente 30 linhas. Tem alguns candidatos que fazem 7, 8, 15, mas veja se é lógico você fazer uma introdução, desenvolvimento e conclusão em 7 linhas. Pensem bem nisso, certo? Se é lógico, certo? É possível? É, mas há uma lógica já que você vai precisar desenvolver, sobretudo na parte do desenvolvimento. Então fica aí pensando, certo? Continuando, quando ele diz que deve ser uma linguagem pessoal, você deve, de fato, evitar o máximo, né? Evitar o máximo. Na minha época, não se permitia em nenhum momento você participar do texto, ser um autor personagem, né? Um argumentador personagem, ou que participa diretamente da discussão. Mas hoje já se permite, mas se evita, né? Eu quero colocar só como detalhe que a maioria dos examinadores escolhidos por uma seleção pelo MEC são professores tradicionalistas. Isto quer dizer o quê? Eles vão buscar uma análise imparcial. E quando é que você é imparcial? Quando você não se inclui diretamente no texto. Veja bem, quando você diz assim, trata-se, né? Deve-se, compreende-se, a sociedade entende que você não é sociedade, então não precisa dizer eu entendo que, nós entendemos que, nosso objetivo. Quando você fala a sociedade entende, você já está envolvido, só que de forma impessoal. Beleza? Então é isso que eu quero deixar já de antemão para vocês. E aí, continuando, os verbos em terceira pessoa, né? Aquela ideia que é importante, nós vamos falar um pouco, não sei se no quarto ou no quinto dia, daqui a pouco eu vou dar uma olhada rapidinho só para confirmar, mas o que é importante que você saiba é que, de preferência, o texto seja em terceira pessoa, do singular ou do plural. Se pede em alguns momentos, mas pense na dica que eu dei, né? Lembre-se que a maioria dos examinadores selecionados pelo MEC são professores tradicionalistas. Ou seja, eles gostam de alunos que argumentam de forma imparcial, certo? Então, aí você tem tipos de dissertação, certo? Lembrando que dissertação, de uma forma bem simplificada, é uma argumentação sobre determinado tema, certo? Então, temos a dissertação argumentativa. Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, né? Então, nessa ideia aí, é o que o Enem já pede, né? Já possibilita, na verdade, possibilita que o aluno se coloque, certo? E, às vezes, você, ao se colocar, pode colocar de forma direta pronomes pessoais, verbos que determinam a primeira pessoa do singular ou do plural, eu, nosso, certo? Em alguns momentos, mas eu volto a repetir, vou ser bem redundante nessa questão, tautológico, né? Serei bem, que é o sinônimo, serei bem tautológico, evite, se possível até não se inclua em nenhum momento, né? Porque a imparcialidade faz com que você tenha clareza e chama a atenção do próprio examinador. Ok, pessoal? Então, é a intenção de persuadir. Quando você vai tentar persuadir, você se coloca, de certa forma, com o texto tentando convencer o leitor, no caso, o examinador, certo? E temos a dissertação expositiva, é uma explicação de ideias, teorias, conceitos, sem necessariamente tentar convencer o leitor. Aí é justamente a imparcialidade, quando você procura não necessariamente convencer de forma direta, mas de forma indireta, certo? Você expõe as informações
sem que diretamente você tente convencer. Simplesmente você apresenta argumentos fatídicos, né, baseado em dados, sobretudo científicos, pensamentos filosóficos e por aí vai, certo? Então, essa modalidade é a mais interessante, que eu já aconselho vocês trilhar por esse caminho, né? A dissertação expositiva. Você vai expor sem se envolver diretamente, certo? Então, veja, numa dissertação, o que é o nosso conselho? Né? Que você apresente sua dissertação no mínimo 20 linhas, no máximo 30. Isso é uma sugestão, certo, pessoal? Alguns professores podem orientar de forma diferente. Eu oriento por quê? Sobretudo a você fazer entre 20 ou 22 linhas no máximo. Não se pede objetividade do candidato, certo? Não se pede clareza no vocabulário, certo? Então, veja, se você tem esses dois polos, você consegue, dentro de um mínimo de linhas, seja, isso que eu estou falando sugestão, certo? Sempre frisar isso. Você consegue produzir sua dissertação com 4 parágrafos, certo? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tá, ok? Daqui a pouco eu vou detalhar mais. Então, ficaria a sugestão entre 20 a 30 linhas, certo? Ok? Lembrando que na introdução quanto na conclusão só pode haver um parágrafo, tanto para a introdução quanto para a conclusão, justamente pela objetividade. Onde vai se pedir mais parágrafos é no desenvolvimento, que nós aconselhamos fazer 2. Daqui a pouco eu explico por quê, certo? Mas já antecipei algumas informações só para que você já veja como é importante buscar essa objetividade, essa impessoalidade, tá certo? Então, continuando. Vejamos agora os tipos de a narração, que é um segundo tipo de redação, certo? Os textos narrativos são aqueles que contam uma história baseada em fatos reais ou fictícios. Os elementos desse tipo de redação são o enredo, que é a história propriamente dita, o espaço onde acontece a história ou os lugares onde acontecem, os personagens que você tem aí, antagonista, protagonista e secundários. Às vezes, dependendo da história, pode-se ter mais que um protagonista, mais que um antagonista, certo? E os secundários, que seriam aqueles que são parceiros do protagonista ou do protagonista, certo? Então, o antagonista, só para lembrar, né, eu sei que vocês sabem, mas não custa explicar. Antagonista é o vilão, seria o mal, né? O servidor do mal. E o protagonista, o personagem principal, o herói, né? O mocinho, dependendo do enredo da história, certo? Temos o tempo normalmente em narrativa são os 2 clássicos, psicológico e o cronológico. Psicológico em que o autor, né, o escritor, ele expõe as sensações, a imaginação interna das personagens, certo? Há uma paralisação da ação propriamente dita e acontece o pensamento em ação, certo? Quem assiste bem o Dragon Ball Z vai ver bem essa realidade, né? A cena para, né, enquanto ele está se dirigindo a fazer um movimento, e o pensamento dele acontece em voz, certo? Em voz alta, certo? É como se o pensamento falasse, tenta expressar essa ideia, certo? Então seria o tempo psicológico, né? Expressões de raiva, de estratégia, é aquilo que está no nosso interior, né? E que é manifestado dentro do texto escrito, na questão do tempo psicológico. E o cronológico é quando se faz questão de mencionar data, hora, século, anos, semanas, mês, certo? Com relação ao conflito, é o problema propriamente dito, né? Toda narrativa tem um problema, né? No caso da dissertação também. Qual é o problema que vai ser tratado? O clímax seria a cena ou a parte mais esperada, né, ou mais importante. As falas, que é própria do texto narrativo, e normalmente você coloca 2 pontos, né,
ou o travessão, certo? E aí o desfecho como termina, né? Às vezes acontece de não ter um fim, né? Ter uma continuação quando o diretor se propõe a dar continuidade àquela história, certo? Tá ok? Com relação à descrição, a descrição é uma redação cujo texto deve conter uma narração detalhada sobre determinado assunto. Existem dois tipos, né? A objetiva, o texto foca em indicar características concretas, a descrição subjetiva, já, porém, nesse caso, o autor é livre para incluir impressões pessoais. Mas, no entanto, todavia, não obstante, pessoal, cuidado com essa descrição subjetiva. Não é que você vai inventar, você vai colocar algumas interpretações mais mínimas, certo? O texto descritivo, em tese, ele tem por objetivo ser fiel ao que foi observado. Só que nessa observação você vai apresentar a sua maneira, certo? A sua maneira de falar, a sua maneira, o seu ponto de vista, mas o fato por si só aconteceu, certo? Então essa fidelidade ao fato faz com que o texto seja descritivo. Por exemplo, se descrever um objeto, você vai olhar para qualquer objeto que está à sua frente, ao seu lado, e você vai tentar descrever fielmente. E nessa fidelidade você vai colocar a impressão. Por exemplo, a sua maneira de falar, né? O seu vocabulário, né? Um pouco da sua expressão e um pouco da sua compreensão de mundo em relação àquele objeto. Mas, em tese, sempre procura ser objetivo, né? Os exemplos, por exemplo, os textos jornalísticos, né? Em geral, né, aqueles curtos são textos descritivos, bula de remédio, certo? Procura descrever em forma de receita como preparar, certo, determinado alimento, certo? Então, veja aí o resumão. Texto dissertativo que se divide em dois, argumentativo e expositivo. O Enem já permite que se faça o texto argumentativo. O texto expositivo é o que nós aconselhamos para vocês, certo? A imparcialidade, que você não vai se envolver. Texto narrativo e descritivo, certo? Falamos também sobre essa questão de quantas linhas, né? É interessante. Não é obrigatório, mas é interessante. Até porque, se você for fazer você pode fazer um livro dissertativo, né? Argumentar sobre várias temáticas. Então, mas estamos se preparando para um texto em que o tempo você precisa ter, no máximo 1 hora. Porque você tem que pensar que você precisa ganhar tempo para 90 questões que você ainda precisa resolver. Então, quanto mais objetividade, quanto mais rápido, melhor. Então, de antemão, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Não existe magia para uma boa redação. O que acontece numa boa redação, para quem quer ser um excelente expert em redação, é produzir semanalmente, fielmente, uma redação. E aí eu já sugiro para vocês procurarem professores próximos a vocês, para que você tenha esse contato direto. Se quiserem conosco, também estaremos à disposição. Mas eu aconselho sempre procurar pessoas mais próximas para você ter aquela questão de a pessoa mostrar de fato onde é que está as suas deficiências e suas qualidades na hora de produzir um texto dissertativo, certo? Então, mas estamos aí à disposição de vocês também, né? Podem fazer os seus comentários, a gente entrar em contato pelo WhatsApp, fazermos essa interação recíproca, certo? Então fica aí de nosso conselho. Dando continuidade. A redação que sugerimos, como eu falei no início, né, o ideal é que haja nela 4 parágrafos, certo? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, certo? Vamos focar um pouco na introdução agora, né? Possui 3 partes. Veja, vamos logo ao conceito. A introdução, pessoal, como é que se diz? É o carro, né? É a parte inicial, é a primeira impressão que fica. Então, o que é que deve se ter, né, na introdução? A contextualização, um tema, uma tese ou antítese, certo? A contextualização é algo mais abrangente do que o tema, certo? Mas que está conectado a ele, né? Vejamos assim, né? Por exemplo, tem lá o tema Fome no Brasil, né? Vamos pensar assim num tema, né? Fome no Brasil.
O que seria contextualização? Você fazer uma comparação temporal, né? Quando começou e quanto tempo durou, né? Ou não durou, ainda continua a fome, se foi amenizada esta realidade. Então, fazer uma contextualização, por exemplo, a nível de região de um país, né? A nível de cidade, a nível de estado, né? Você pode fazer uma contextualização com período histórico, certo? Por exemplo, né? Falar no século XII, como as pessoas viviam uma realidade tão díspare em relação à nobreza da época. Da mesma forma, o tempo de hoje ainda continua com essa disparidade social, porque algumas pessoas são privilegiadas a ter mais, né, trabalhando menos, e porque outras trabalham tanto, bem mais, às vezes até o dobro ou o triplo do tempo de trabalho da outra pessoa privilegiada, e, no entanto, ganha miséria. Isso aí você já fez, eu acabei de fazer uma contextualização com relação à temática. A propósito, no tema, né, não se repete, você parafraseia. Daqui a pouco eu comento melhor, certo? Mas que está conectado a ele. Por exemplo, aí, ó, o tema da redação de 2018 foi a manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, certo? Isso aí é o tema. A contextualização era você pegar essa manipulação do usuário com relação aos dados da internet e comparar com a década passada, 2 décadas passadas, século passado, fazer uma relação de períodos e ver o que acontecia, se as pessoas eram manipuladas, de que forma e que quantidade, certo? Isso são dados que você precisa pesquisar, ok? Então, aí com relação ao tema, tente não copiar o tema de forma literal, né? Em vez disso, tente escrever com suas palavras, mas não esqueça de que todos os elementos do tema precisam estar presentes, certo? Então, veja só, quais seriam esses elementos do tema? Primeira coisa, eu sempre aconselho iniciar fazendo uma comparação histórica. Você pode conceituar, definir, né, o tema. Por exemplo, SUS, né? O Sistema Único de Saúde no Brasil surgiu no século XX com o propósito de promover assistência de saúde a todo brasileiro, em especial os mais necessitados financeiramente. Pronto. Isso seria uma definição, ok? Então, nessa definição, você pode colocar o contexto histórico, certo? Você pode simplesmente definir, né? Você pode argumentar a partir da lei da Constituição, que a Constituição Federal diz, né? Que todo cidadão tem direito à saúde, à educação, segurança e lazer, certo? A gente olha para essa realidade, seria tão bom, né, pessoal? Mas é o que está no papel, na nossa lei, na nossa Carta Magna, certo? Como diz também a Carta da ONU, né? Você pode citar, né? O artigo 5º, né, da Carta Magna das Nações Unidas, onde se diz os direitos fundamentais de todo ser humano, certo? Então, veja, no tema você vai tentar parafrasear. Então, você começa pela definição, né? Você pode dizer, este serviço, né, que outrora foi dado ao descaso, né, pelos governantes, hoje, né, houve uma certa melhoria no que diz respeito a doenças contagiosas, né, por exemplo, e aí você pode citar, está entendendo? Então você pode fazer um paralelo histórico citando, porque de certa forma, pessoal, por mais que venhamos a reclamar, houve uma melhora. Isso é fato. Não a contento, mas houve uma melhora. Certo? Então aí fica aí a questão do tema, né? Tentar não parafrasear, ver o título, né? Interessante, né? Hoje o Enem ele não coloca um título tão explícito, ele coloca textos de apoio, coloca uma frase que parece quase um período composto, e dali você precisa deduzir qual é o tema. Muitos alunos se perguntam para mim, mas professor, lá não está o tema. De fato, não está o tema direto, explícito.
né? Mas está dentro dos textos de apoio e dos dados que lá são colocados. Então, ele já exige do aluno essa perspicácia de compreender o tema, né? Por exemplo, só para vocês terem ideia, certo? O que é compreender um tema, né? Não lembro agora exatamente o ano, mas houve esse tema, certo? Em anos passados, que foi as consequências da lei seca no Brasil. Então, muitos candidatos, ao invés de focar nas consequências, focou em dizer a origem, passou a redação todinha falando sobre a origem, falando sobre os governos, fazendo críticas e não entrou no tema. Certo? Qual foi o tema? As consequências da lei seca no Brasil. Ou seja, após a criação da lei, o que é que aconteceu na sociedade? Ela melhorou em relação ao comportamento, no sentido de evitar dirigir depois de ter bebido? Entende? Então, quais são as consequências? Citar regiões que houve uma melhora, citar estados em que houve avanço ou retrocesso. Certo, pessoal? Mas isso, o foco do tema seria as consequências. Você poderia fazer até brevemente, né? Quem surgiu e citar no governo de qual partido. Mas somente isso. Então, o ideal seria, na verdade, você comparar, né? Fazer um comparativo histórico, o antes e o depois da lei seca, certo? Como a sociedade, o grau de excessivo de acidentes por conta de motoristas alcoolizados. Beleza? Então, continuando aí. A tese é aquilo que você pretende defender ao longo da redação, ou seja, o escopo, o objetivo. Certo, pessoal? Observe que eu estou sempre procurando trazer palavras novas para vocês, porque um dos dias a gente vai trabalhar justamente o vocabulário, que a gente chamou de lexicografia, certo? E impactante, né? Palavras diferenciadas que já chamam a atenção do examinador antes mesmo do conteúdo, o vocabulário, certo? O verbete. Então, vez ou outra, nós vamos colocar algumas palavras já para aguçar em vocês a curiosidade de pesquisar a palavra, o significado e também memorizar, certo? Após a memorização, tentar aplicar em conversas até banais, para que cada vez mais aquela palavra fique introjetada no nosso dia a dia, certo? Então, veja, pretende defender ao longo da redação um objetivo, um escopo, certo? Então, você, por exemplo, tem a tese, você definiu que é um serviço em prol da sociedade, e em especial aquelas mais necessitadas, mais carentes. Qual seria o objetivo do SUS, focando nessa temática, né? Qual seria o objetivo? Possibilitar um máximo de especializações, né, nas diversas realidades e doenças de patologias que a sociedade sofre. Então, diversas patologias, né? Sobretudo aquelas que são mais agressivas, como é o caso do câncer, né? Investimento nesse sentido. Então, você pode colocar como objetivo de oferecer o máximo de especializações, né, em atendimento das doenças patológicas, em especial aquelas mais mortais, mais agressivas, em pouco espaço de tempo. Tá ok? Então você apresenta a sua maneira conforme o nível de conteúdo que você tem, né? Quando falarmos nessa questão é interessante, pessoal. Aluno que se prepara, o ideal seria para toda a sociedade, mas especial o aluno que está prestes a fazer o vestibular, não tem como vocês se absterem de assistir jornais, pesquisar sobre temas, porque as temáticas que o Enem promove, pessoal, por mais que seja que não saibamos qual é o tema de fato, todas elas têm a proximidade com o real que toda a sociedade passa. Fome, tecnologia, doenças, educação especial, alcoolismo, violência, corrupção, são temas que nós vivenciamos dia a dia na nossa sociedade. Então, se você acompanha os telejornais e pesquisa, certo? Você, a longo tempo, vai ganhar informações, né? Vai
como é que se diz, introjetar dentro de você informações que irão lhe servir a médio e longo espaço de tempo. Tá ok? Continuando. Outras perguntas que podem auxiliar na criação de sua tese, mais à frente podemos fornecer ideias para os parágrafos de desenvolvimento e para a conclusão. Por exemplo, para a sua tese você tem que pensar, né? Qual é o problema? O problema no sentido não de pergunta, certo? No sentido, qual é o tema ali? Qual é o assunto de fato que está querendo abordar? Como eu falei do exemplo, né? As consequências da lei seca no Brasil. Esse seria o problema. Aí, por que se trata de um problema? Né? Por que ele de fato é um problema? Porque existem muitas pessoas que dirigem embriagadas. E isso tem como consequência a mortandade, né? Tanto da pessoa que dirige e, infelizmente, muito mais aqueles que são vítimas de pessoas irresponsáveis, certo? Então, entender por que ele é um problema. Todo problema ele passa a ser de fato quando ele não prejudica somente o indivíduo, né? O sujeito, mas a sociedade como um todo, certo? Quais as causas para tal problema? Aí você já poderia pensar, né, motivos, né, que torna esse problema. Por exemplo, na questão da lei seca, você tem como causa a própria situação social das pessoas, né? As pessoas assalariadas, né? Elas tendem a fugir um pouco da sua realidade de contas e responsabilidade e buscar um cano de escape para as suas frustrações, as suas lamúrias, ou às vezes até para a diversão, de fato, né? Sai um pouco da rotina, chama lá os amigos, ou vai para casa dos amigos e lá faz a festança, certo? Tenta entender as causas, certo? Questão, às vezes, financeira é um problema, às vezes, de relacionamento, famílias, né? Não se entende final de semana e, às vezes, prefere se jogar na bebida e, infelizmente, passa a ser uma causa. E outras tantas, certo? As decepções, em geral, nos leva muitas pessoas a cair no fatalismo, né? No vitimismo. Eu não consigo, eu não posso, então eu preciso canalizar essa minha frustração. Muitas vezes é na bebida, nas drogas ou em outras realidades, certo? Há alguma solução? Veja, não é que você vai apresentar uma solução mágica, né? Utópica, mas uma solução próxima do possível, certo? Como e por que colocar tal solução em prática, certo? Então, são algumas perguntas aí, e outras tanto como essa proposta pode, de fato, resolver o problema, né? Então, veja, essas perguntas podem lhes ajudar. Eu aconselho não seguir essas informações, essas perguntas. Eu aconselho você já começar definindo, contextualizando historicamente, apresenta sua tese, certo? Contextualizou, apresentou sua tese, e às vezes você pode colocar uma antítese ou antitese, certo? Existem essas duas pronúncias. Então, você poderia colocar ali dentro da introdução a questão da contextualização, tema, tese e antitese, ou antítese. Tá ok, pessoal? Então, continuando aí. Então, como fazer uma boa introdução? Aí tem algumas dicas, certo? A trajetória histórica, que eu já vi falado muito, né? Traçar a trajetória histórica é apresentar uma analogia entre elementos do passado e do presente. Pessoal, essa é batata, certo? Eu espero que vocês busquem na história mesmo, conhecimentos da história e pesquisar alguns historiadores renomados a nível de Brasil ou de mundo, certo? Para que vocês possam citá-los quando fizer essa comparação. Porque não é legal você fazer a comparação sem citar o século, sem citar quem era o personagem principal ou o autor de tal obra, certo? É importante vocês, por exemplo, teve um período na Páscoa que se destacou demais aquele historiador Jim Brown, né? Que ele menciona, elabora toda a formatação o Código de Da Vinci, certo? Em que lá vai se tentar
indicar que Jesus teve um caso com Maria Madalena e dessa relação escondida, oculta, surgiu um filho. Né? Os Illuminatis, que foi um agrupamento secreto de pessoas que viviam à mercê, à margem, né, do cristianismo, eram cristãos, mas tinha um código, né, que se aproveitava do status do próprio cristianismo para poder também criar uma ideologia espiritual, né? Mostrar que as limitações humanas não aconteceram somente com o homem em si, mas também com o homem Deus, no caso de Jesus. Então, tenta mostrar, né, essa realidade de que Deus cometeu pecado e pecados graves, para tentar justificar o pecado do próprio homem, certo? Isso, Jim Brown, um historiador conhecido no mundo todo, certo? Acho que vocês assistiram o filme, se não, assiste, que é muito interessante. Quem participa como protagonista é o Tom Hanks, certo? Aí uma dica aí para vocês assistirem. Então, a trajetória histórica. 2. Comparando social, geográfica e historicamente. Então, essa questão da comparação social, geográfica, a questão das assistências sociais que cada governo, né, local precisa oferecer para o seu povo, sobretudo os carentes. Né? A questão geográfica, né, como é a questão do espaçamento, lugar, a questão do fluvial, certo? Como a água é oferecida à sociedade daquela região, se é água tratada ou não, certo? Isso vai depender tudo do tema, certo? Também comparar dois países, dois fatos, duas personagens, enfim, comparar dois elementos para comprovar o tema. Veja como é importante, a partir de agora, pessoal, toda leitura que vocês fizerem a partir de agora, né? Na verdade, é a partir de ontem, né? Para já, vocês fazerem anotações, certo? Anotar a pesquisa, quem foi o autor citado, o historiador, filósofo, médico, cientista, certo? Para que vocês a longo prazo possam memorizar essas informações, porque no dia você vai precisar. E quem não tem informações dificilmente vai poder desenvolver bem, pelo menos a parte do conteúdo. Você pode ter um domínio excelente na gramática, no entanto, não ter domínio do conteúdo que está sendo proposto lá. Então, tudo é leitura, certo? Leitura, sobretudo, acompanhar os telejornais. Não vou indicar nenhum. Espero que vocês acompanhem algum e desses assuntos vocês vão montando seus apontamentos, né? Aquilo que é essencial, o miolo do assunto, certo? Nós temos conceituando uma ideia ou situação, pode-se iniciar com a definição dessa palavra, certo? Com o significado dela, para posteriormente no desenvolvimento trabalhar com exemplos de comprovação. Pessoal, eu esqueci uma informação que é essencial, certo? Veja, quem vai dominar todo o desenvolvimento e conclusão, quem vai dizer as diretrizes é na introdução. Veja, se você colocou uma tese lá, você vai desenvolver apenas com um parágrafo. Se você apresentou duas teses, você vai desenvolver 2 parágrafos, 3 teses e assim sucessivamente, certo? Também, eu não falei, mas veio agora a recordação, como sugestão, você pode, dentro do desenvolvimento, fazer até 4 parágrafos. Mas esses 4 parágrafos vai depender do que você colocou lá na introdução. Por exemplo, você apresentou 2 teses. Então, seu desenvolvimento, 2 parágrafos. 3 teses, 3 parágrafos no desenvolvimento, certo? Mas qual é a nossa sugestão? Façam 2 teses, pode ser uma tese e uma antítese na introdução, e você fará 2 parágrafos de desenvolvimento. Um sobre a tese e outro sobre a antítese. Ou pode ser 2 antíteses, que você vai detalhar 2 parágrafos no desenvolvimento, 2 teses, tá certo? Então, veja, foque nessa questão. Quem determina a quantidade de parágrafos do desenvolvimento é a introdução. Se tem uma tese, se tem 2, se tem 3, de acordo com as informações que você coloca na introdução, você vai desenvolver, certo? É bom que vocês foquem bem nessa informação que eu acabei de falar para vocês. Continuando.
Então, veja, é a questão de definição dessa palavra. E aí, definição do tema, né? Entender o tema. Por exemplo, falar sobre corrupção. O que é que o Código Penal diz sobre corrupção e quais as penalidades e de acordo com o grau da corrupção. É importante pesquisar sobre isso. Por exemplo, existe um provérbio no direito que diz assim: nenhuma pessoa pode ser condenada sem que haja prova cabal para que confirme, que configure o crime da pessoa. Não basta você denunciar alguém, é preciso na denúncia você apresentar provas, tá ok? Então é o princípio esse princípio ele já defende, já entra o réu, entra como inocente. E quem é que vai ter que provar? Quem denunciou. Normalmente, aqui no Brasil, temos o Ministério Público que tem esse papel, né, de acusação, certo? E aí tem o advogado que vai tentar defender. Quem tem a função de denunciar e de provar a denúncia é o Ministério Público, certo? É importante que vocês gravem isso. Então, veja, na questão da definição, é a mesma coisa. Você precisa definir algo e apresentar teses que justifiquem a definição. Ok? Contestando a ideia ou citação, contradizendo em partes. Quando o tema apresenta uma ideia com a qual não se concorda inteiramente, pode-se trabalhar com este método, certo? Então, você apresenta uma informação que você assistiu, é claro que é importante você citar, né, quem mencionou, e aí você faz uma contradição, uma oposição parcial, certo? De uma ideia ou de uma citação. Por exemplo, Fernando Henrique, que é muito conceituado, né? Ele é um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, ele citou uma das frases que se cristalizou no mundo, certo? Sobretudo aqui no Brasil e aqui na América do Sul. Dizendo o quê? Que a educação é um passo para o desenvolvimento. Ele falou isso. Então, veja, você pode discordar, dizendo de que forma? De fato, mas, no entanto, todavia, não obstante, porém, esta realidade só se dá com algum grupo da sociedade, sobretudo aqueles que são abastados financeiramente, certo? Pronto. Você concordou em parte, certo? De fato acontece, a educação é um caminho para o futuro, mas em parte, para alguns membros da sociedade, outras nem tanto. E aí você vai citar e justificar, tá ok? Refutando o tema, contradizendo totalmente, né? A ideia anterior, só que não mais parcial, totalmente, certo? É a ideia, né? Você, por exemplo, pega uma frase bem banal. Gosto de melancia, porém não gosto de laranja. Só para vocês terem a ideia, né? Apresentou uma firmeza, uma certeza, né? Sobre uma fruta e uma negação total sobre outra fruta. Não gosto. Então, a pessoa quis colocar em confronto que gosta de uma fruta, no entanto, da outra, a pessoa não gosta, certo? Para ficar essa ideia da refutação, né? O que é refutar? Né? Você revogar, contrariar uma informação, opor-se a uma informação. Elaborando uma série de interrogações. Essa dica, pessoal, alguns professores colocam, eu não aconselho, certo? Porque se você vai por esse caminho, você precisa responder lá no desenvolvimento. Então, por exemplo, né, você coloca assim, todas as pessoas são corruptas. Todas as pessoas são corruptas, você vai ter que responder no desenvolvimento. Mas esse responder não é responder simplesmente a partir de uma visão geral, vaga, certo? Você precisa justificar com fatos essa sua pergunta, no caso, essa sua resposta, certo? Tá ok? Então, eu não aconselho por esse caminho, mas é possível, certo? E, como eu falei, a gente montou uma série de informações que você pode trilhar. Talvez para você
não seja uma dificuldade, né? Ir por esse caminho. Para mim mesmo, eu prefiro pela história, certo? Fazer comparativos históricos, certo? Questão geográfica, social, tenho muita leitura sobre isso. Com relação a perguntas, eu acho perigoso, porque você pode se perder ou não responder, certo? Transformando a introdução em uma pergunta. O mesmo que a anterior, mas com apenas uma pergunta, ao invés de tantas, certo? Também pode ser. Eu não aconselho, mas se você, por acaso, tiver essa desenvoltura, né, contanto que você saiba responder baseado em fatos, citando, tá ok? Elaborando uma enumeração de informações, essa é muito interessante, né? Quando se tem a certeza de que as informações são verídicas, pode-se usá-las na introdução. Por exemplo, né? Estamos aqui vivendo a realidade da pandemia. No século passado, em 1918, a sociedade brasileira e o mundo viveu também uma grande pandemia. Foi a febre amarela, né? Então, que alastrou no mundo, né? Segundo a OMS, foram mais de 50 milhões de pessoas, né? Com essa pandemia. Né? Ela era bem mais mortal do que a Covid-19 e bem mais infecciosa, certo? Então, veja, foi uma realidade que se viveu. Então, você, quando cita o século, se você puder citar até o historiador, por exemplo, temos aí um pesquisador bastante renomado no Brasil, que é o Marco Antônio Villa, né? Que tem mais de 30 livros, e ele tratou justamente sobre esse assunto. Temos também o Átila Yamarino, que é também um pesquisador, certo? De doenças infecciosas, a respeito não só no Brasil quanto no mundo, certo? Quando falamos de pandemia é porque uma doença que era local se alastrou por outros países, outros continentes, certo? Então é um caminho muito interessante. Ou também caracterizando espaços ou aspectos. Pode iniciar a introdução com a descrição de lugares ou de épocas, né? Essa aí fica um pouco também parecido com a questão histórica, certo? Então pode-se iniciar essa redação também dessa forma, né? No século passado, né? Na França, né? E aí vai citando. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre França e Inglaterra. Tá ok? O resumo do que será apresentado no desenvolvimento. Serão apresentados os tópicos a serem discutidos no desenvolvimento. Deve-se tomar o cuidado para não apresentarem muitos tópicos, certo? Senão a dissertação será sempre expositiva e não argumentativa. Cada tópico apresentado na introdução deve ser discutido no desenvolvimento em um parágrafo inteiro, certo? E aí é interessante o tópico. O tópico seria quando você pensasse em colocar uma definição curtíssima, no máximo 2 linhas, certo? Teria o ponto continuativo, apresentaria 2 teses ou uma tese e uma antítese. Então, seu texto, né, teria aí, em média, de 3 ou 4 orações. Seria um período composto, certo? O seu parágrafo. E aí, a propósito, pessoal, para que eu não esqueça também, vocês podem perguntar, mas, Eduardo, qual seria o ideal de pontos de um parágrafo de, por exemplo, 4 ou 5 linhas? Quantos pontos finais deve ter e quantas vírgulas? Ó, isso é sugestão, certo? Para muitos gramáticos, o ideal é que você, a cada uma linha e meia, você coloque ou um ponto final ou uma vírgula. Por quê, pessoal? Existe uma justificativa biológica, certo? Você, quando faz uma leitura sem uma pontuação, quando ultrapassa uma linha e meia, o que é que acontece? Vai faltando fôlego. Veja, a importância da vírgula é justamente para você não ter aquela leitura corrida, porque se você não coloca nem vírgula nem ponto final, você tem que ler conforme está o texto. O problema é, você tem respiração para isso tudo? Para falar assim, porque também se você der pausa, está lendo errado o texto. No texto existem sinais de pontuação, que vai ser um dos dias, uma das aulas que a gente vai abordar em detalhes. Mas só para antecipar, é necessário, né? Segundo alguns autores, sobretudo Evanildo Bechara, né? Tem aqui até o livro aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui rapidinho, né? Esse livro aqui, certo?
se dá para visualizar bem. Evanildo Bechara, certo? Que é a moderna gramática portuguesa. Então, é interessante, vocês quiserem aprofundar, comprar este livro ou baixar, ele está disponível também, certo? Para que vocês possam também ver outras visões com relação à produção textual, certo? Então, continuando. O 11 aí, né? Paráfrase é a maneira mais fácil de se elaborar a introdução. É valendo-se da paráfrase, que consiste em reescrever o tema. Pronto. Já disse o que significa paráfrase, né? Reescrever um texto qualquer, um tema, utilizando suas próprias palavras. Portanto, sua frase deve ser mais desenvolvida que a frase apresentada como tema. E as palavras devem ser diferentes e não sinônimas. Veja, você vai manter a ideia, né? Mas vai jogar todo um arcabouço de palavras que mantém aquela ideia, mas com expressões diferentes. Não é simplesmente colocar um sinônimo, mas é você reestruturar todo o texto, certo? Vamos pegar um exemplo fácil, né? Penso, logo existo. É uma frase muito conhecida do Descartes, né? Grande filósofo séculos passados, né? Ele que escreveu o método, né, sobre lógica maior, lógica menor, né? Ele vai argumentar nessa frase simplesmente que, né, o ato de pensar, né, é prova do homem como ser existencial, primordial, né, entre os outros seres. Ou seja, o homem tem mais importância do que qualquer outro ser vivo, sobretudo os animais, certo? Tem uma importância maior. É o que ele quis dizer sobre esse penso, logo existo, certo? Mas o que eu queria focar, né? Eu posso parafrasear esse pensamento, né? Penso, logo existe. Eu poderia dizer assim, né? A minha essência está na capacidade de raciocinar. A minha essência, né? O meu jeito de ser está na capacidade de raciocinar. Mantive a ideia, que seria a questão da existência do ser humano enquanto ser pensante, modificando as palavras. Tá ok? E aí eu fiz uma pesquisa, pessoal, como uma sugestão, frases que podem ajudar a iniciar uma introdução. É interessante você utilizar aí. É de conhecimento geral que... Aí você vai citar aí, depois das reticências, né, a informação. É de conhecimento geral que, por exemplo, o SUS. É de conhecimento geral que o SUS está a serviço de todos os brasileiros, em especial, né, ou peculiarmente, os pobres, os desvalidos, aqueles que não têm condições mínimas de bancar uma saúde particular. É de conhecimento geral, certo? Todos sabem que em nosso país, veja aí, já utilizou a dissertação argumentativa, se envolveu, né? Nosso país. Veja aí o pronome possessivo de primeira pessoa, do singular, né? Nosso país. Há tempos, observa-se que... Então, todos sabem que em nosso país, há tempos, observa-se que a corrupção está enraizada no início de nosso país, na vinda das pessoas mais desvalorizadas de Portugal vieram morar aqui no Brasil, em 1500, né? Então veja quanta informação eu coloquei, né? Todos sabem disso, né? Quem tem o mínimo de conhecimento de história, certo? Quando eu falo todos aí, não é todo no sentido literal, todas as pessoas, né? Mas no sentido de maioria, né? A maioria. Cogita-se com mais frequência de... Então, cogita-se, cogitar significa hipotetizar, né? Perguntar, né? A pergunta, na verdade, é uma dúvida, né? Se você pergunta porque tem dúvida sobre algo. Então, cogita-se, tem-se a ideia, né? Pensa-se que, com muita frequência, de determinados assuntos, vamos pensar aqui no assunto abolição, cogita-se com muita frequência de que a abolição acabou. No entanto, né, não obstante, ela ainda existe de forma estrutural, camuflada de uma sociedade escravocrata que impossibilita a ascensão social de determinados grupos, em especial os negros. Veja, quanta informação eu coloquei
criei agora, nesse momento, certo? Então, cogita-se com muita frequência. O mesmo raciocínio da anterior, agora com circunstância de modo, com muita frequência, certo? Então, veja, aí algumas observações. Coloquei mais, certo? Aí, interessante. Muito se tem discutido recentemente acerca de, e é interessante, eu vou fazer uma aula sobre essas expressões, certo? Que tem acerca junto, acerca de junto, acerca com H separado e acerca separado sem H, certo? Eu vou fazer uma aula não somente com essas expressões, né? Mas de tantas outras. Mas só para explicar essa daí, esse acerca junto, acerca de junto, na verdade é sobre, né? Muito se tem discutido recentemente sobre alguma coisa. Fala sobre corrupção, sobre política, sobre economia, certo? Muito se debate hoje em dia, né? Esse hoje em dia você pode utilizar a expressão odiernamente, com H, certo? Com H inicial. Odiernamente, e aí você desenvolve. Muito se debate o que odiernamente? Sobre racismo, sobre corrupção, sobre educação, principalmente agora na pandemia, né, pessoal? Desde o ano passado já estamos já no segundo ano da pandemia, né? Já caminhando, né? Estamos ainda no início do segundo ano, mas quanto a educação está abaixo do nível, já estava antes e agora, só um parêntese, certo? Estava fazendo uma pesquisa, né, sobre os países aqui na América do Sul, né, quais deles estão com melhor índice, né, de desenvolvimento humano, e na educação, por que pareça, sabe, um país mais pobre que o Brasil, mas que está na educação bem melhor, à frente do Brasil, para vocês terem ideia, 250 anos. Ou seja, o povo brasileiro, se o governo investir, viu? Se investir na educação, daqui a 2 séculos e meio, o Brasil talvez alcance o nível do México. Pronto, é o México, né? O México ele tem o governo mexicano tem um investimento bem maior do que o Brasil, né? Quando a gente fala de países no todo, né, a gente sabe que tem as exceções, pessoas que se dedicam por uma questão financeira, outras mais. Mas, de forma geral, a população mexicana tem um índice de desenvolvimento humano, sobretudo no campo da educação, bem maior do que o nosso. Bem melhor. Então, só para vocês terem ideia, certo? O México está à frente do Brasil cerca de 2 séculos e meio, 250 anos. Mas vamos continuar. Então você tem aí, ó, muito se tem discutido recentemente acerca de, muito se debate hoje em dia, partícula passivadora novamente, né? Cuidado com a concordância, certo? Quando fala a partícula passivadora, é aquela ideia, comenta-se, observa-se, entende-se, cuidado com a concordância quando colocamos aí, certo? Você pode colocar assim, por exemplo, né? O mercado financeiro é de fundamental importância. Aí essa preposição em vai modificá-la, pode ser o em, o de, ou para, de acordo com o que vem depois, certo? Então, pensando aqui no mercado financeiro. Então, o mercado financeiro é de fundamental importância para, aí você substitui esse em por para o crescimento, desenvolvimento humano, industrial e social do povo brasileiro. Você poderia pensar assim, certo? É de fundamental importância, ou A, no caso, vamos pensar no A, é de fundamental importância a elevação salarial da população para que ela possa melhorar suas condições de vida e respeitar o que diz a Carta Magna e a Constituição Federal, que todo ser humano tem direito à saúde, educação, lazer, segurança e trabalho, certo? Então, veja, são informações que eu estou ajudando para vocês entenderem como é possível montar. Eu não vou ler todos, mas eu espero que vocês comecem a montar pensamentos, porque aí é uma introdução, certo? Tem várias sugestões. O que é que eu aconselho, certo? Escolha uma diferenciada, certo? Que
que você, ao olhar para essa estrutura frasal que temos como exemplo aí para vocês, você se identifique com essa maneira e comece sempre a iniciar, pelo menos para a prova objetiva do Enem. Há outras redações, é bom que você seja livre, né? Mas para a redação, nessa fase de treinamento, seria interessante você escolher uma maneira, certo? Aí tem várias possibilidades. É indiscutível que, é inegável que, muito se discute a importância, comenta-se com frequência a respeito de, certo? Então veja aí várias informações interessantes para vocês. Com relação ao desenvolvimento, né, deve-se discutir os argumentos apresentados na introdução, certo? Como eu falei, quem comanda é a introdução, a quantidade de parágrafos do desenvolvimento, certo? Então aí vocês têm aí várias possibilidades de produzir seu desenvolvimento. Tem a hipótese, que é apresentar no desenvolvimento a tentativa de buscar soluções apontando prováveis resultados. Cuidado, pessoal, prováveis, não é solução mágica. Certo? Por exemplo, na pandemia temos mediações, remédios paliativos, né, que possibilitam a diminuição, como é o caso da vacina ou outros remédios que têm efeito positivo para diminuir, né, a quantidade de pessoas infectadas e que elas evitem, inclusive, estarem nos hospitais, que é o lugar onde mais tem se infectado pessoas, sobretudo aquelas que vão levar seus parentes, certo? Temos aí o paralelismo, né? Apresentar o mesmo assunto com diferentes enfoques. Por exemplo, né? A fome. Né? Pensar a fome tanto na questão social, quanto na questão financeira, tanto na questão política, quanto na questão religiosa, porque também pode-se falar da fome no sentido religioso. Passamos agora pela quaresma, né? Quaresma se orienta muito. Então, você pode pegar aspectos filosóficos, sociais, existenciais, você pegar um único tema e apresentar enfoques diferentes, né? E aí, enfoques diferentes significa parágrafos diferentes. Se apresentar um enfoque, um parágrafo. Dois enfoques, dois parágrafos, certo? Continuando. Bilateralidade, né? Essa aí é um trava-língua. Bilateralidade. Apresentar pontos favoráveis e pontos desfavoráveis do argumento, certo? Aí a questão da tese, antítese. Oposição de ideias, trabalhar com oposição de ideias também é bem semelhante a esse, só que nesse caso, pessoal, é opor no sentido realmente estrito, literal. Certo? Porque no primeiro paralelismo vai ter na bilateralidade, né? Agora saiu, quando fala de apontar pontos favoráveis e pontos desfavoráveis, está muito no sentido de apresentar as diferenças, pequenas nuances, né? Mas que elas têm algo também comum. Já nesse quarto, a oposição de ideias não tem nada de comum. É você apresentar algo que vai ser antagônico, né, ao outro. Totalmente. Não há uma mínima ligação, não há nada em comum. Tá ok? Causas, oposição de ideias, já falamos, causas e consequências, apresentar os aspectos que levaram ao problema discutido e em outro parágrafo as suas decorrências. Tá? Então, você fala sobre a causa, o motivo que gerou tal problema, certo? Por exemplo, vamos pegar uma frase bem curtinha, só para você entender a ideia de causa e consequência. Uma vez que choveu, eu não fui para a festa. Uma vez que choveu, eu não fui para a festa. Então, qual foi a causa? A chuva. Consequência, não ir para a festa. Então, entende essa questão de causa? Algo é gerador. E por ter algo que gerou, vai ter um efeito, uma consequência. Certo? Continuando, exemplificação. Né? Você pode iniciar seu desenvolvimento pela exemplificação, que esse eu aconselho bastante, certo? Porque os anteriores é muito mais da argumentação subjetiva sem apresentar dados. Já nesse caso, obriga todo candidato a apresentar dados. E é esse que é o mais interessante na hora de você desenvolver. Né? Deve-se apresentar exemplos concretos que sejam importantes para a sociedade.
Argumente sobre personagens históricas, artísticas, políticas, sobre fatos históricos, culturais, sociais importantes. Veja, todo o texto, se você ficar no campo da generalização, você vai perder ponto. Você precisa especificar, exemplificar, citar casos concretos de conhecimento comum, certo? Citar datas históricas de conhecimento comum, né? Citar autoridades de conhecimento comum. Por exemplo, todo aluno precisa ter memorizado pelo menos uma frase de Platão, Sócrates, Aristóteles, Kant, Descartes, Agostinho, John Locke, certo? Max Weber, Karl Marx, são pessoas que foram diferenciais na sua época e que até hoje são lidos, certo? Para criticar ou para elogiar. E aí vai as correntes filosóficas de apoio ou de refutação, né? Sobre determinado pensamento, mas são estudados, certo? Aí temos como sugestão também frases para parágrafos de causas e consequências, a gente não vai ler, né? Está aí só indicando. Frases para parágrafos prós e contras, né? Para trajetória histórica, né? Antigamente, atualmente, por aí vai. Outras frases que aí está aí como sugestão, certo? É interessante que vocês vejam. E aí, pessoal, eu me propus a colocar algo interessante para vocês, certo? O que é que eu quis colocar? A gente analisar, né, um desenvolvimento, certo? Para que vocês percebam como é estruturado determinado desenvolvimento. Então, diz aí, né? No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, já está falando daquela temática, né, da manipulação, pode-se citar que no século XX, a escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente é possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Esse é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre o posicionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Veja que material interessante da gente ver alguns aspectos, certo? Primeiro, ele fez aí uma contextualização, né, histórica, quando citou o século XX e citou a escola de Frankfurt, né, na Alemanha, certo? Veja, dois dados interessantes. Os outros foi só para incrementar, dar uma base inicial para o que vinha depois. Citou o século, citou a escola de Frankfurt, certo? Aí seria interessante ele citar o pensador, mas já está de bom tamanho, já está de bom gosto, certo? Aí o que ele vai citar, né? Ele citou literalmente, né? E explicou. O que foi que ele citou? Que essa escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão da liberdade no mundo contemporâneo, certo? A ideia de que o ser humano não é livre de fato, mas vive uma ilusão de liberdade. E isso é a compreensão dessa escola de Frankfurt, certo? Aí ele vai explicar essa frase, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural, né? Disseminada pelos... Aí ele vai justificando, né? Mas veja, ele parafraseou a partir dessa explicação, quando ele diz afirmando, certo? Aí agora ele já vem para o presente. Atualmente, veja, fez uma comparação entre passado e presente. Agora o presente. É possível traçar um paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas, aí ele vai trazendo o que é que está acontecendo agora no presente. Percebe, pessoal? Isso aí ele fez aí no início. Ele apresentou a contextualização histórica, certo?
Apresentou o tema, qual é o tema? A manipulação. Só que a manipulação ele baseou-se praticamente nessa frase, né? Ilusão de liberdade do mundo contemporâneo. Ou seja, na verdade ele quis dizer que todo mundo é conduzido por alguém, por uma mídia, por uma empresa de rede social, que vai apresentando gostos e você vai se debruçando sobre essas informações que é colocada para você, sobretudo os aparelhos móveis, né? Dispositivos móveis, certo? Então vamos lá agora à conclusão. Deve-se conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto, certo? O que é que deve ter na conclusão? Retomada da tese, né? A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado, portanto, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução ou no desenvolvimento, relembrando a redação como um todo, certo? Também, interessante, a perspectiva. Pode-se também apresentar possíveis soluções, né, sempre na ideia de possíveis, certo, pessoal? Ninguém aqui vai fazer mágica, ninguém resolve o problema da fome, ninguém resolve os problemas sociais que tem em todo o país, certo? Então, são as possíveis soluções expostas no desenvolvimento, buscando prováveis resultados. É preciso, quando você fala é preciso, é imprescindível, é necessário, trabalhando com a conscientização geral, certo? Também utilizando da oração coordenada conclusiva, pode-se ainda iniciar a conclusão com a conjunção coordenada conclusiva. Aí tem os exemplos logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, apresentando posteriormente soluções para os problemas expostos no desenvolvimento. Mas como fazer uma proposta de intervenção correta e completa? Ela precisa ter 5 passos, certo? 5 elementos. A ação, qual seria a ação? É a pergunta o quê? O que é que se deve fazer? Depois o agente. Quem é que deve fazer? É o governo? São as empresas? É a comunidade? Entende? O efeito, para quê? Né? Dentro depois que você faz um resumão, certo? Sintetizando tudo que foi colocado na introdução e no desenvolvimento, aí eu aconselho vocês fazerem em 2 linhas, certo? Aí ponto continuativo, aí você vem para intervenção. Essa intervenção, como eu falei, esses 5 elementos, certo? O que seria a ação, né? O agente, quem, ou quais pessoas, ou quais entidades, melhor dizendo, o efeito para quê, certo? Qual é o objetivo? Como eu devo fazer, o modo, né? Por exemplo, eu posso pensar assim, né? Portanto, tendo em vista tudo que foi supracitado sobre o SUS, é necessário, é imprescindível que o governo federal cada vez mais melhore. Melhore de que forma? Aliás, melhore para quê? Para que as pessoas se sintam cuidadas, pois elas pagam impostos. Ponto. Aí como? Como? Melhorando o salário dos médicos, aumentando o número de postos de saúde, melhorando a comunicação, oferecendo, comprando mais remédios para que não venham a faltar. Então você tem um mundo de possibilidades. E aí você explica os exemplos, fechando, né? Com tudo isso, somente assim dá-se-á um país, um governo que se preocupa de fato com a sociedade, certo? Então mostrei um exemplo. Vamos ler esse aqui para a gente perceber esses 5 passos, certo? De conclusão. Portanto, cabe aos estados, aí ele já inverteu, né? Ele já colocou não com o que, mas quem, certo? Aí a questão da ordem, pessoal, não se preocupe. O interessante é que você vá seguindo esses passos, mas não necessariamente na ordem. Se vocês acharem melhor na ordem, beleza, certo? Então você vê que ele já inverteu. Começou com quem? Cabe aos estados por meio de leis e investimentos. E aí você tem o quê? O como, o modo, né? Meio de leis e investimentos com um planejamento adequado,
estabelecer, aí você vem o para quê? Estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet. Mostrando, aí ele continua de novo ainda no para quê, né? Mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de, continua ainda no para quê, certo? A fim de diminuir. Então, veja, o que é que eu estou querendo mostrar? Não vou ler todo, mas o que é que eu estou querendo mostrar? Que você pode colocar vários agentes, várias finalidades, vários modos ou vários como, certo? Para que você cada vez mais consiga acoplar, compactar a sua informação. Então, veja, qual é a nossa sugestão para cada parte da dissertação? Em que você escreva entre 3 a 8 linhas de introdução, né? As minhas eu sempre faço de 5 ou 6, mas você pode de 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 linhas. No desenvolvimento, o interessante é que você faça 2 parágrafos, né? Mas o mínimo desses 2 parágrafos, ou apenas de um parágrafo, entre 10 a 15 linhas, certo? Você pode fazer essas 15 linhas ou 10 linhas em 4 parágrafos, e isso quem vai determinar a quantidade de parágrafos? A introdução, certo? Lembre-se que não é fazer avulso aleatoriamente. Você vai desenvolver o que colocou. O próprio nome já diz, né? Desenvolvimento. De quem? Da introdução. Aliás, de quem não? Porque quem é para a pessoa. De quê? Da introdução, certo? É importante focar nisso. Então, entre 10 a 15 linhas para o seu desenvolvimento, que faça pelo menos em 2 parágrafos. Você pode fazer 3 ou 4 no máximo. E isso não é no máximo porque é uma regra para a dissertação, mas pela questão da objetividade que o Enem pede. Certo, pessoal? Então, você não vai ultrapassar mais que 30 linhas, porque senão fica um texto interminável. Por isso que se procura apresentar 2 teses. E a sua conclusão é entre 3 a 7 linhas. Certo? Então, se você pensar no máximo de introdução, 8. Pensar no máximo de desenvolvimento, 15. 8 mais 15, 23. E pensar no máximo de desenvolvimento, 7. Você teria aí 30 linhas de redação. Eu mesmo aconselho vocês fazerem entre 20 a 22 linhas. Certo? Aí você vai vendo aí, porque a redação, pessoal, já tem que ser esquematizada na cabeça. Depois, no papel, você monta o esqueleto, né? Esse esqueleto deve ter os dados que você necessita e, de fato, você começa a produzir seu texto, certo? Propriamente dito.